Que bênção estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Ele colocou no nosso coração, ao coração de vocês. E um tema tão importante, né, que a gente está discorrendo, que é esse tema de destemidas. E a gente completou com a frase da música que nós cantamos, que diz: o medo não vai me parar. E esse destemidas não são só as mulheres, não foi só para as mulheres, foi para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é destemida, né? Ela é corajosa, valente, ousada. Não tem um louvor que diz assim: nada pode parar a igreja do Senhor, o Coliseu não vai parar a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela é destemida. Deus espera isso de nós, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, esse momento da palavra, Senhor. Fala conosco. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Pai. Fala, Senhor, através da minha vida, por misericórdia, Pai. Abençoa os Teus filhos, Senhor, e edifica a Tua igreja, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Eu quero ficar aqui fiel a esse texto da gente, né? 2 Timóteo. Mas a gente vai começar lendo do 4 até o 7. 4. E a gente vai ler até o 7. 2 Timóteo. 1, 4 a 7. Amém? Vamos lá? Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Paulo conhecia a vida de Timóteo. Por esse texto aqui a gente está vendo que Paulo conhecia que a avó dele era uma serva de Deus, que a mãe dele era uma serva de Deus e que ele também, né? Ele também tinha uma fé não fingida. Paulo conhecia a Timóteo. E Paulo aí também fala com ele: olha, cuidado, né? Acende aí a chama, não deixa apagar esse dom que Deus colocou na sua vida. Então Paulo chama ali a atenção dele: não deixa apagar. Nós não podemos deixar apagar aquilo que Deus colocou em nossas vidas, amém? E depois ele diz assim: ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele estava preso. E isso, com certeza, era só mais uma situação na vida de Paulo. Porque ele passou por várias situações. Paulo estava enfrentando aquela situação, mas aquilo não era nada comparado às outras tantas coisas que ele já tinha passado, enfrentado, confrontado. Já tinha sido preso, inclusive, outras vezes, né? Ele tinha passado por provações, por náufrago, por açoites, por calúnia. Meu Deus, ele foi muito perseguido. Agora eu quero que vocês abram aí em Atos 18, 9, que a gente vai ler isso aqui. Amém? Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Aqui a Bíblia já está dizendo que Paulo teve medo. Nessa ocasião aqui, Paulo teve medo. Mas agora, quando ele está escrevendo para Timóteo e orientando a Timóteo, ele está falando algo que ele passou, mas que é fundamental ali para Timóteo, para o desenvolvimento tanto do ministério dele, como da vida pessoal dele. Paulo deseja que Timóteo tenha
uma vida diferente, né? Algumas coisas ele já estava passando ali para Timóteo, para que Timóteo seguisse o propósito dele, o propósito de Deus na vida dele, sem medo, sem esse espírito de covardia, sem esse espírito que tira você do propósito de Deus, mas com poder, com amor e com moderação, com equilíbrio. E Deus usa Paulo ali para orientar Timóteo, para ajudar ele. Ele estava começando no ministério, né? E aí, a partir das experiências que Paulo teve, todas as vezes que ele teve que enfrentar as dificuldades, toda vez que ele teve que enfrentar o medo, né? Ali, Deus usou aquilo ali para agora Paulo falar com Timóteo. E deixou escrito aqui na Bíblia, para agora ele falar com a gente. É como se ele estivesse dizendo para nós também, para nos ensinar também a não ter um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio, de moderação. Porque Deus sabe que assim como Timóteo, todos nós, em algum momento da nossa história, da nossa vida, nós somos vítimas desse mesmo espírito de covardia. Quem nunca? Na Bíblia nós vemos muitos exemplos de pessoas que tiveram medo. Eu separei alguns, só para vocês verem que o medo é natural do homem. Adão e Eva, eles se esconderam de Deus após desobedecerem, porque tiveram medo. Abraão temeu por sua vida ao entrar em cidades estrangeiras, porque Sara era muito bonita e ele teve medo de que as pessoas o matassem. Ele teve medo de morrer. Então, ele mentiu para poder se livrar daquela situação que era hipotética, né? Ele achou aquilo. O medo faz isso. Moisés teve medo quando ele foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel. Moisés teve medo também. Ele teve tanto medo lá quando ele matou o egípcio que ele fugiu do Egito. E quando Deus o chama para liderar o povo, ele começou a dar desculpa, colocar o irmão dele, né, para falar: não, Deus, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque ele estava com medo de voltar para o Egito, medo de enfrentar Faraó, medo de não ser capaz de fazer o que Deus planejou que ele fizesse. Medo. E Davi? Davi que matou o gigante, que matou o leão, que matou o urso. Davi fugiu do rei Saul por medo de ser morto. E Gideão? Por medo dos medianitas, ele estava malhando trigo no lagar, um lugar que era para pisar as uvas. Ele estava escondido ali, porque ele estava com medo dos medianitas. Quando Deus o chamou, Gideão teve que fazer prova de Deus 3 vezes. Sabe por quê? Porque ele tinha medo. Será que isso é Deus mesmo falando comigo? Será que não sou eu? Será que não é do meu coração? Será que foi Deus? Será que não é Deus? Sabe quando a gente fica assim? Você já passou por isso? E Elias? Elias teve medo de Jezabel e fugiu. Jonas ficou com medo dos ninivitas, que era um povo mau, Deus manda ele ir lá e ele foge. E tantos outros homens. Os discípulos, por exemplo, eles tiveram medo várias vezes. Mas durante a tempestade, quando eles viram, né, eles estavam em alto mar durante a tempestade, que eles viram Jesus andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles tiveram medo. E eles até pensaram que era um fantasma. Olha como o medo faz a gente ver coisa. Como a gente imagina coisa que não existe. O medo é uma emoção presente na vida de todos nós. De todas as pessoas. É uma emoção. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias que nós vivemos, sabe? Elas podem fazer com que a gente tenha medo. Porque são circunstâncias verdadeiramente assustadoras. Tem momentos na nossa vida que é difícil mesmo. Que é muito difícil. E é natural ficar com medo. Sabe? Nós podemos ter 2 reações perante o medo. A primeira é deixar que o medo nos domine.
E a segunda? A segunda é entregar esse medo, essa situação que a gente está vivendo, que a gente está passando a Deus, confiar nele e enfrentar o medo. Essa é a atitude que nós devemos tomar. Essa atitude foi a que muitos desses homens, depois que eles conheceram ao Senhor, eles tomaram. E a história deles mudaram. A história deles mudou completamente. Abraão veio ser o pai da fé, Moisés, o maior líder, Davi, o melhor rei, porque eles conheceram a Deus, confiaram no Deus que eles serviam, enfrentaram o medo, romperam as barreiras, galgaram lugares mais altos. Lugares mais altos. A maioria das pessoas ficam paralisadas e até recuam com medo. Até recuam com medo. Você lembra de alguma situação que você passou e que você ficou com medo e que você parou? Eu não vou fazer mais isso. Ou algo que foi difícil para você, você fez, mas o processo foi tão difícil, você fala, nunca mais eu vou fazer isso. Aí Deus te chama, Deus abre uma porta, e você é tomado por esse espírito de covardia e não aceita. Deus te chama para fazer algo e você diz não. Já aconteceu? Chamado de Deus para você, Deus está convocando, chamando, dando uma oportunidade, dizendo, eu acredito em você. Vá, fale, vai, faz. E você não se acha capaz. E você fica com medo. E você fica paralisado e você dá um passo para trás. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele usou essa palavra espírito como sendo uma disposição interior. Entende? Uma disposição do espírito dele, como sendo uma disposição interior que há covardia. Ele já estava com o espírito dele pronto para recuar. Então ele diz assim, que a covardia em frente a uma situação desafiadora é um espírito de timidez. Mas sabe o que a Bíblia fala do espírito de timidez? Lá em Apocalipse 21, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Esse espírito de timidez, de covardia, de medo, não vem de Deus. Não é o que Deus tem para nós. E Paulo sabia que Timóteo enfrentaria muitas lutas. Lutas interiores e lutas exteriores. Assim como nós enfrentamos hoje. Joyce tem um livro que chama Batalha na Mente, que é fantástico. Porque quantas vezes o medo e essa batalha é só aqui, na nossa mente. Às vezes é só a gente que acha aquilo. É só a gente que está com medo. É só a gente que está vendo a sombra virando um monstro. É só a gente que está vendo. Está aqui. É só você que acha que não é capaz. Paulo sabia que Timóteo enfrentaria essas lutas, as exteriores e as interiores. Paulo sabia que ele estaria sujeito a esse sentimento se ele não tivesse uma reação forte e espiritual contra o espírito de covardia. Então, ele precisava de um posicionamento. É isso que eu e você precisamos, nos posicionar. Como é que a gente vai fazer isso, hein? O espírito de covardia, ele gera um sentimento de intimidação. E a intimidação é que paralisa. Ela é paralisadora e existe em várias situações da nossa vida, né? E como é que a gente pode combater isso? Conhecendo. Né? Conhecendo quais são essas áreas. Conhecendo isso. Não podemos deixar que a intimidação, né, venha para nós por causa de nossas crenças limitantes. Aquilo que está dentro da nossa mente. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Sabe aqueles pensamentos que nós alimentamos, que são gerados porque nós permitimos que pensamentos negativos trazidos da nossa história, da nossa infância, adolescência, e a gente continua acreditando neles e ele vai nos dominando? Vocês estão entendendo? Essas pessoas, por exemplo, foram maltratadas na infância, na adolescência, nunca ouviram um elogio,
nunca foram amadas, não se sentem validadas, sabe? Aquelas pessoas que nunca ouviram nada de bom a respeito delas. Pelo contrário, só ouviu coisas ruins. Você não dá para nada, você não vai prestar, você não vai longe. Foram maltratadas. Essas pessoas, elas são cheias de traumas, né, de sentimentos negativos que podem gerar essas crenças que limitam elas. Então, na hora dela fazer algo, na hora dela enfrentar algo, aquela voz lá do passado vem e diz para ela: você não vai alcançar isso, você não vai poder fazer isso. Quem é você? Você não vai conseguir. Lembra de Gideão? Eu sou o menor da minha casa. Minha família é a mais pobre. Vozes que limitam a pessoa de assumir, de fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Ela não consegue sair do lugar porque há um peso emocional. Pensamentos tão limitantes que a pessoa não consegue avançar, não consegue fazer nem uma oração na frente de outras pessoas. Porque ela pensa: será que vai ser bom? Será que eles vão gostar? Será? Será que eu vou conseguir? Então, são pensamentos militantes que, pelo medo de falhar, pelo medo de não ser boa o suficiente, medo do julgamento alheio, medo do que vão pensar de mim, e se eu errar, será que vão gostar, será que não vão gostar? E isso faz com que a pessoa fique paralisada. Você já sentiu assim? Esses daqui, gente, são alguns exemplos que fazem com que a gente fique paralisado. Só alguns, porque existem muitas outras coisas que impedem a gente de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, que impede da gente vencer o medo, que impede da gente alcançar o propósito de Deus, que nos limita, que limita as nossas atitudes. Existem muitas coisas que fazem com que a gente pare. E nós precisamos saber isso. Sabe, o autoconhecimento. Por que eu não consigo? A gente vai continuar aqui. E Deus vai falar muita coisa importante no seu coração nessa noite. Então, preste atenção. Satanás também usa as pessoas para nos intimidar. Quando a pessoa que nos intimida, né, gente? Já vem parecendo que ela é a tal, né? E aí você fica parecendo um gatinho de junto daquele leão. E você se sente intimidado pela postura da pessoa. Às vezes ela nem é um leão. Mas ela intimida você. E Satanás usa pessoas assim para nos intimidar. E se a gente se comparar, então? Um gatinho se comparando com um leão? Aí a gente não faz nada mesmo. E o próprio Satanás, ele pode nos paralisar quando a gente dá ouvido para o que ele diz. Porque ele é que quer que a gente não consiga. O maior beneficiador é ele. Ele quer que a gente não faça a obra de Deus, que a gente não cresça, que a gente não se realize, que a gente não esteja feliz, que a gente não esteja satisfeito, que a gente ache que a gente não vai conseguir mesmo, que a gente se acha a pior coisa, o último biscoito do pacote. Então, quando você dá ouvidos à voz dele, você também vai ficar parado. Ele sabe que se tivermos medo, não vamos avançar. Então, quem der ouvidos ao inimigo fica paralisado. Não cumpre o propósito de Deus, não alcança o lugar que Deus quer para você. Eu sei que a gente vai passar por momentos difíceis. Todo mundo passa. E que a gente pode ter medo quando a gente estiver passando por essas situações. E está tudo bem. Mas não podemos deixar que esses momentos, né, se tornem eternos na nossa vida. Nós não podemos deixar que esses momentos nos façam parar. E porque eu tive uma experiência ruim, nunca mais eu vou fazer. Porque eu tremi quando eu fiz, agora eu não faço mais. Deus me livre. Nós não podemos fazer isso. Isso não é o que Deus quer para nós. Não foi para isso que Deus nos chamou. Temos muito o que fazer e Deus espera muito de nós. Deus espera que nós cumpramos o nosso propósito. Que nós cheguemos ao final da nossa carreira, como disse Paulo. E que a gente faça tudo o que Ele determinou para a gente fazer.
Amém? Deus está dizendo para você agora, nessa noite aqui, mais uma vez, que eu sei que você já escutou. Eu não te dei espírito de covardia. É isso que Deus está dizendo para você. Eu não dei para você um espírito de covardia. Agora fala comigo. Eu não ficarei paralisado. Não ficarei acovardado. Por nada nem por ninguém. O medo não vai me parar. Amém? Você acredita nisso? Quando Paulo disse isso para Timóteo, que Deus não deu a ele um espírito de covardia, ele continuou a frase dizendo o quê? Mas de poder, amor e moderação. É isso que vem da parte de Deus para a sua vida. Poder, amor e moderação. É isso o presente de Deus para você. Não é um espírito de covardia. Não é um espírito que te paralisa. Não é medo. É poder. É amor. É equilíbrio. Moderação. Deus quer que você avance com a certeza de que há poder grandioso dele na sua vida, que te capacita para superar qualquer situação. Meu Deus. Que te capacita a enfrentar qualquer adversidade. Deus te dá poder para você conquistar, para você avançar, para você crescer, para você sonhar os sonhos dele aqui na terra e realizar. Olha só o que diz Atos 1:8. Eu vou ler para a gente não demorar. Disse Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é que nós vamos receber? Poder. Poder para nós. A nossa vida tem que mostrar esse poder de Deus. Jesus espera que as nossas atitudes, sejam as nossas ações, sejam de conformidade com esse poder de Deus que está em nós. Não com medo. O poder de Deus que está em nós não é nada mais forte do que o que estava em Jesus. É o mesmo poder. É o mesmo. Não é mais fraco, é o mesmo. O poder de Deus, gente, em nós, é tremendo. Podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Sabe o que falta? É a gente acreditar nisso. É a gente tomar posse disso. Olha o que Davi falou quando ele foi enfrentar o gigante. Eu vou no nome do Senhor. No poder do Senhor. Na força do Senhor. É isso que ele estava falando. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, nós precisamos abraçar isso, é nosso. Tomar posse. Tomar posse. Como é que nós vamos ter medo, queridos? Como é que o povo de Deus, a igreja de Deus, vai temer? Vai ter medo. Pensa aí, o que é que você tem medo? Do que você tem medo? Pensa uma coisa aí que você tem medo. Enquanto eu bebo água, você pensa, tá? Quando você tem medo disso, você está limitando o poder de Deus na sua vida. E nós não podemos limitar o poder de Deus na nossa vida. Amém? Deus nos deu espírito de poder. Poder. Paulo lembra a Timóteo qual é o espírito que Deus deu a ele. E eu que estou aqui, né? Agora, lembrando a você que foi o espírito que Deus lhe deu. O espírito de poder. Tome posse. Tome posse daquilo que Deus já te deu. Você não precisa orar ao Senhor pedindo poder. Deus já lhe deu poder. Amém? Sabe o que significa poder? Significa força, energia, dinamite.
Esse é o mesmo poder que estava em Jesus. E esse poder está em nós. Gente, não é pouca coisa. Podemos enfrentar todas as coisas. Porque não somos nós, é o poder dele. Não é a gente. É ele em nós. É o que ele já deu para nós. Se a gente não assumir isso, não tomar posse disso, a gente vai ficar paralisado muitas vezes. A gente vai deixar de avançar muitas vezes. Quantas portas o Senhor abre para nós e nós não entramos? Eu quero que você saia daqui certo de que Deus te deu esse poder. Poder para enfrentar a tua dificuldade. Poder para vencer todo o mal. Poder para expulsar um demônio. Poder para falar de Jesus. Diga para você mesmo, eu tenho um poder. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Esse poder não é só para algumas pessoas. Esse poder não é só para os líderes. Esse poder não é só para os grandes. Esse poder é para todos nós que já recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O poder de Deus é para os filhos dele. Nós temos esse poder na nossa vida, nós não estamos usando. Você tem guardado esse poder aí? E nem na hora necessária você consegue tirar ele, desenvolver ele. Porque você se acostumou a parar, a se esconder, como Elias fez, se escondendo. Tinha todo o poder, fez fogo descer do céu. Tinha ou não tinha o poder? Tinha. Mas em algum momento, alguma coisa, fez ele recuar. E foi o medo. Deus nos deu esse poder para nós vencermos a covardia e o medo. Amém? O que mais que Deus nos deu? Deus nos deu o espírito de amor. Em 1 João 4, de 16 a 18, diz assim. Vocês querem abrir? Eu já vou lendo. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. Meu Deus! No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha, gente, que coisa incrível. Que maravilha a palavra de Deus. Ele está dizendo que Deus é amor e que nós, quando permanecermos nele, ele permanece em nós. E dessa forma, o amor dele está sendo aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, nós tenhamos confiança, certeza no nosso coração. Porque aqui nesse mundo, somos como ele. Hã? O quê? Você é como Deus aqui? Você tem o poder dele. Você tem o amor dele. Meu Deus. Deus é amor e nele não existe medo. Aquele que está em Cristo, na presença dele, não tem medo. Pelo contrário, o perfeito amor que é ele, lança fora todo medo. Imagine eu andando aqui nas ruas, com Jesus aqui comigo, eu na presença dele e morrendo de medo. Faz sentido para você? Faz sentido você andar pelas ruas e ter medo se você está na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Faz sentido? Você receber uma notícia ruim e ter medo quando Jesus está na sua casa, do seu lado? Faz sentido você sentir algo e o medo vir a você e você deixar ele
fincar os pés ali e crescer dentro de você. Faz sentido? Se isso acontecer, você não está sendo aperfeiçoado no amor de Cristo. Se a gente aprender a estar nele, na presença dele, descansando na fé, porque nós sabemos que ele cuida de nós, porque ele garante a vitória, porque ele sustenta a nossa sorte, porque ele nos dá tudo que nós precisamos, porque ele tem cuidado de nós. Queridos, o medo não vai dominar a nossa vida. O medo não vai achar lugar em nós para crescer, porque nós somos dele, a nossa confiança está nele. O que importa as outras coisas? O que importa que as pessoas vão falar? Se você está nele, você está tudo certo com você, né? Você não vai estar em pecado, você não vai estar fazendo coisa errada. Se você estiver nele e alguém estiver falando, é só calúnia. Deixa que ele mesmo vai tratar disso. Amém? Quanto mais nos aperfeiçoamos no amor, quanto mais temos relacionamento com Deus, menos focado ficamos dessas coisas exteriores, internas, que nos dá medo. Sabe quando Jesus fala botar os olhos nele? Quando os nossos olhos estão postos em Cristo, a gente não tem que ficar olhando as coisas que estão ao nosso redor, que vai trazer medo para nós. Quem tem certeza do amor de Deus, confia. Confia nele. Confia que vai dar certo. Confia que ele vai abrir uma porta. Confia que vai acontecer algo sobrenatural, você não sabe o que é, mas você tem certeza de que vai acontecer. Amém? Você confia na misericórdia, na bondade, na graça, você confia na presença dele, no poder dele. Você confia que você é mais do que vencedor nele. Isaías 41:10, ele diz assim para você. Deus está dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Do que você vai ter medo? Precisamos confiar nesse amor e enfrentar os nossos medos. Porque Deus é o nosso refúgio, temos para onde correr, ele é a nossa fortaleza, ele é quem nos protege. Podemos confiar nele em qualquer situação, gente. Não é só naquela situação que você acha que ele consegue em todas as situações. Amém? Que você seja fortificado nele, que você tenha coragem de seguir em frente, confiando nesse amor, crendo nesse amor que Deus tem por você, que foi derramado no seu coração. Deus nos deu também um espírito de moderação. Não foi isso que Paulo disse para Timóteo? De poder, de amor e de moderação. E eu amo demais. Eu sou apaixonada pelo exemplo que a Bíblia traz sobre o equilíbrio de Paulo, a moderação de Paulo. Quando ele fala em Filipenses 4, do 11 até o 13, ele vai dizer assim, ó: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui é uma descrição de uma pessoa que está em equilíbrio, sabe? Ele está naquele estágio de quase perfeição. Ele confia tanto em Deus que ele pode todas as coisas nele. Posso passar por coisas boas e coisas ruins. Posso estar com fome ou alimentado. Posso estar com necessidade ou em fartura. Posso tudo. Estou tranquilo. Está tudo bem comigo? Que coisa linda. Maravilhosa essa moderação, esse equilíbrio de Paulo. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, eu busco isso. De estar satisfeito em todas as coisas, sabe? De estar tudo bem. Não deu certo, está tudo bem. Deus está comigo. Deu certo, que maravilha, está tudo bem, Deus está comigo.
Eu quero desenvolver isso na minha vida. Porque eu sei que isso agrada a Deus. Porque isso é importante. A gente está nele, descansado nele. Feliz por ter ele conosco, e isso nos basta. Não é por causa da fartura. Não é por causa que está tudo bem, de felicidade em casa. Mas mesmo quando está tudo ruim, você está tranquilo e sereno. Porque você tem ele, e ele basta. Sabe o que significa moderação? Autocontrole, autodisciplina, prudência, equilíbrio, modéstia, sensatez, controle e juízo. E sabe o que a Bíblia fala sobre ser moderado? Ainda em Filipenses 5:7, diz assim, ó: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Não andeis ansiosos. Seja a vossa moderação conhecida de todas. Qual é essa moderação que é para ser conhecida de todas? A gente prudente, a gente se controlando, a gente se disciplinando, a gente tendo sensatez, a gente tendo controle da nossa vida, a gente tendo juízo, cuidado com o que a gente faz, modéstia, humildade. E ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que demais. Se as pessoas olhassem para mim, para você e dissessem assim: uau, que mulher moderada, que mulher equilibrada, que homem equilibrado. Uau, é isso que Jesus está dizendo aqui. Seja a sua moderação, que Paulo está dizendo, seja a sua moderação conhecida de todos os homens. Nada de perder o equilíbrio. Nada de perder a cabeça, nada de chutar o balde, nada de chutar o pau da barraca. Nada de falar o que vem à cabeça sem pensar. Equilíbrio. A moderação, ela evita o desespero, a precipitação. Ela é uma atitude que, se você tiver, né, você vai criar atitudes que geram, né, louvor a Deus. Mas sem ela, as atitudes que geram arrependimento. Porque toda vez que você perde o equilíbrio, você faz coisas erradas. E essas atitudes não vão glorificar a Deus. Então, diga não ao desequilíbrio. E diga sim ao equilíbrio, à moderação. Porque Deus já colocou isso em nós, nós precisamos desenvolver. Nós recebemos poder, amor e moderação. Já está em nós. Tudo o que nós precisamos já está em nós. Essas características, elas podem ser desenvolvidas. E quando desenvolvidas, vai nos ajudar a vencer os obstáculos, vencer o medo, a intimidação, de qualquer tipo de intimidação, tanto as que são mentais, né, que a gente pensa, aquele medo que vem das coisas que já aconteceram, que nos marcaram, como aquelas que são exteriores, por circunstâncias que acontecem, uma enfermidade, uma perda, um luto, né, um prejuízo de algo. Mas esse tripé, ele vai nos dar força para vencer. Se você quer desenvolver na sua vida, você precisa buscar mais a Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa pensar nas coisas que vêm do alto. Você precisa conhecer as promessas dele e tomar posse na sua vida dessas promessas. Quanto mais fervoroso você estiver no Espírito, mais forte você estará para combater o medo. E você só pode estar forte, fervoroso no Espírito, se você praticar essas coisas. Oração, jejum, busca, palavra. Do que mais você precisa? Independente do que esteja acontecendo, lembre-se, Deus já te deu um espírito de poder, ousadia, de amor e de equilíbrio. Vamos nos colocar em pé? Vamos declarar algumas frases. Frases que estão na Bíblia.
A minha força está em Cristo. Nada vai me abalar. O medo não vai me parar. Deus está comigo. Sabe, quando nós falamos, nós colocamos palavras. Palavras têm poder. Nosso cérebro escuta nossas próprias palavras. Quando nós falamos para nós, aquilo tem um poder de gerar em nós fé. Por isso que Deus sempre falava, olhe para o alto, fale, pense nas coisas, sabe? A gente vai falando as coisas sem pensar, vai ouvindo música sem meditar. E aquilo a gente vai ouvindo e saindo pelo outro lado e não fica guardado. Mas quando você profetiza na sua vida, dizendo para você mesmo que você vai conseguir, que Deus é contigo, que você vai passar pelo fogo, que você vai alcançar, que você vai chegar aonde Deus determinou. Isso vai te dando força, porque essa palavra, ela não é sua. Essa é a palavra de Deus para você. Diga para você mesmo, eu posso todas as coisas em Cristo. Eu vou conseguir. Em Deus eu posso todas as coisas, eu posso pular muralhas. Nada pode me deter. Nada pode deter aquele que está com Deus em sua vida, que anda com Ele. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. E para terminar, diga como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saia daqui acreditando nisso. Tanto passar por coisas difíceis, como coisas fáceis. O medo, ele não tem poder de nos parar. Somos nós que escolhemos parar. Somos nós que damos a Ele a abertura para Ele crescer em nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de dar abertura a Deus para crescer a nossa fé em nossa vida. Então aprenda. E faça isso. Dê lugar a Deus. Coloque na sua mente as coisas de Deus. Espere em Deus. É Ele quem vai fazer. Amém? Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Aprendemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor já nos deu espírito de poder, de amor, espírito, ó Deus, de moderação, que é tão importante, Senhor, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que confia no Senhor, que nada abala, que são como os montes de Sião, que não tem medo, que não se abalam, Senhor, mas permanecem para sempre, Pai. Deus, que a gente possa, Deus, cada dia mais colocar em nosso coração a Tua palavra, viver por ela, Senhor, pelo que ela diz, não pelo que a gente pensa, não pelo que já disseram para nós, não o que já fizeram por nós, Senhor, não porque passamos por lutas, por dificuldades, Senhor, e nos marcaram, não, Senhor, mas que nós possamos viver, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, porque ela sempre, Senhor, está falando coisas para nós, que nós vamos, Senhor, alcançar, coisas que o Senhor tem para nós, que são boas, que são maravilhosas, Senhor. Os Teus planos para nós, Senhor, são perfeitos, Deus. Nós colocamos a nossa vida agora no Teu altar, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor venha, Senhor, fazer com que essa palavra germine em nosso coração, Pai. E que nós possamos, Deus, cada dia mais, Senhor, ser forte e corajoso, Senhor, como Tu falou com Jeremias, com Gideão, Senhor, para ser forte e corajoso, para acreditar. Nós cremos, Deus, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos que o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos, Pai. E nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor deixou para nós, para nos ensinar, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.